Shabbat Shalom, povo do Eterno. Espero que estejam todo mundo bem. Estamos aqui mais uma vez com o estudo da Paraxá. E hoje estamos aqui com o profeta Stefano, Shabbat Shalom. com o Carlos também, Shabbat Shalom, pessoal. para nos ajudar nesse estudo a entendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem nos entregado na porção dessa semana. A porção dessa semana é Toledot, a partir de Gênesis 25, 19 até Gênesis 28, verso 9. A Haftará está lá em Malaquias 1, versículo 1 e vai até o 2, versículo 7. E a Brit Hadashah é Mateus 10, do versículo 1 até o 11, versículo 30. Se você que está nos acompanhando agora, curta, comenta, compartilha com seus amigos, as pessoas que você tem uma amizade, você compartilha conteúdo, para que o YouTube ele entenda que ele gere um algoritmo para que o nosso conteúdo seja divulgado, para que seja alcançado para mais pessoas. E então curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que você seja avisado todas as vezes que a gente começar começar uma live ou postar algum vídeo novo no canal. A gente vai dar início agora. Você lê pra gente, Stefano, a primeira porção? Vamos lá então, Gênesis capítulo 25, verso 19. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou, e Isaque com 40 anos de idade, ao tomar a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, em Padarã, a irmã de Labão e o arameu, para ele por mulher. E orou Isaque ao Eterno, em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéril. E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. E lutaram os filhos no seu ventre, e ela disse: Se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno, e disse-lhe o Eterno: 2 nações há no seu ventre, e 2 reinos de suas entranhas se dividirão. Uma nação mais que a outra nação se fortalecerá, e a maior servirá à menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro vermelho, todo ele, como vestido de pelo, e chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, a sua mão agarrada num calcanhar de Esaú, e chamou seu nome Jacó. E estava Isaque com 60 anos de idade, ao dar à luz Rebeca a eles. E cresceram os moços, e foi Esaú perito caçador, o homem do campo, e Jacó homem íntegro, que habitava em tendas. E gostava Isaque de Esaú, porque comia de sua caça, e Rebeca amava Jacó. E cozinhou Jacó um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Enche-me a boca, rogo-te, desta lentilha vermelha, que estou cansado. Por isso chamou seu nome de Edom. E disse Jacó: Vende-me como um dia claramente sua primogenitura a mim? E disse Esaú: Eis que caminho para a morte, e para que quer a minha primogenitura? E disse Jacó: Jura-me como no dia. Jurou-lhe e vendeu sua primogenitura. E Jacó deu a Esaú pão e cozido de lentilha, e comeu e bebeu, e levantou-se e foi, e desprezou Esaú a sua primogenitura. E houve fome na terra, além da fome primeira que houve nos dias de Abraão, e foi Isaque a Gerar, a Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Eterno, disse: Não desça ao Egito, mora na terra em que te direi, peregrina nessa terra, e estarei contigo. E abençoar-te-ei, que a ti a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão, seu pai. E multiplicarei a sua semente como as estrelas do céu, e darei à sua semente todas as terras, e serão abençoados por sua voz semente de todas as nações da terra. Porque escutou Abraão a minha voz, guardou a minha sentença, aos meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. Aleluia. Quando nós podemos observar aqui que dentro do ventre
de, de Rebeca, Deus em nenhum momento vai falar que tinha duas crianças. Deus não vai falar que tinha dois meninos, ou duas meninas, ou um menino e uma menina. Vai falar duas nações há no seu ventre. Por quê? Porque ela nunca tinha engravidado, era estéril, como vai falar aqui no verso 21, que era estéril, e ela teve essa gravidez, só que essa gravidez começou a gerar muito desconforto, porque realmente eles lutavam dentro da barriga. E ela foi consultar o Senhor, e Deus vai falar para ela: duas nações é no seu ventre, e dois reinos de suas entranhas se dividirão. Uma nação se dividirá uma nação, mais que uma outra nação se fortalecerá, e a maior servirá a menor. Como a gente pode começar esse estudo, essa paraxá, entendendo que Deus, ele é um Deus de gerações. Ele é um Deus que abençoa gerações. Ele está sempre preocupado em cuidar da geração. Como que a próxima geração vai vir e como que ela vai receber as bênçãos, a herança que o pai deixou. Abraão teve esse cuidado em deixar uma herança boa para o filho. Por isso que ele foi atrás de uma esposa digna, uma esposa justa, uma esposa que não fosse fazer com que ele perecesse. E no final dessa porção, nós vamos ver que o pai, Isaac, ele vai falar assim: Jacó, procura uma mulher lá da terra onde encontrei a sua mãe. Não procura uma cananeia. Por quê? Porque ele estava preocupado com o que iria acontecer com a herança. Porque quando ele sai, quando Isaac sai da casa de Abraão, vai falar que ele leva tudo. Tudo. Gado, os servos, tudo. Jacó recebeu a bênção. Então ele leva uma boa parte daquilo que tinha com ele. Daquilo que o pai deixou, recebeu de herança, conquistou, e agora ele também deixou. Então, essa mesma preocupação que Abraão teve com Isaac, que Isaac teve com Jacó, Deus tem essa preocupação conosco. Por isso que ele vai falar aqui: há duas nações no seu ventre. Imagina aqui comigo, se Rebeca, nessa hora, ela decide abortar um dos filhos. Você acha que a gente estaria aqui? Não mesmo. Não. Nós não estaríamos aqui. Então, por isso que filho não é filho somente uma pessoa. Filho, ele está carregando um código genético de uma nação. Aqui nessa mesa, eu tenho descendência de negros, que minha avó era negra, meu avô era negro, pai de mãe. E eu tenho descendência de italiano. Minha avó por parte de mãe era italiana e meu parte de pai, a parte materna da minha mãe era italiana e a parte paterna da minha mãe era da África. E você, Carlos? Essa descendência de onde que veio? Tipo assim, Bom, essa questão justamente, Shalom, né? Primeiramente, Shalom Arthur, Shalom Stefano. Shalom. Eu ainda não procurei saber justamente essa questão de descendência, mas assim, o que eu sei é justamente das derivações da questão do sobrenome e tudo, né? Então eu carrego no meu nome, na minha identidade, o Malaquias e o Araújo. O Malaquias, ele tem uma origem hebraica, né? Que significa malaquiar, que é malaquiar, né? Mas a tradução é como se fosse meu mensageiro. E Araújo, ele é de origem portuguesa. Então, essas são as referências que eu tenho até então. Então, entre eu e você, nós temos África, Portugal, Israel e França, Isso. né? França. Itália, né? Itália, isso, Itália. E o certo? Bom, por parte de mãe, lado paterno da minha mãe, o meu tataravô, isso, bisavô do meu avô, meu tataravô, ele era judeu, vivia em Israel, só que quando veio o tempo da perseguição, ele desce ali para a região ibérica ali, tá? Itália não, perdão, Espanha, Portugal,
E dessa parte ele vem para o Brasil. Tem a época da Inquisição lá, 1800 e pouco, 500 e pouco. Ele vem para o Brasil e se reside aqui, para o lado de Brasília. O lado paterno da minha mãe. E o materno da minha mãe, eu nunca pesquisei ao fundo assim, mas eu creio, igual o Carlos falou, da questão do sobrenome, eles são santos. Eu creio também que tenha alguma influência portuguesa, que eu estava estudando. E pro lado de pai, são descendência de alemães. Então, nessa mesa, nós três aqui estamos carregando uma parte da África, uma parte da Itália, uma parte de Israel, Portugal, Espanha, Alemanha. Olha o que é isso. Isso só nessa mesa aqui. Fora os outros, e fora coisa que a gente nem sabe. Quem que é os nossos antepassados. Então você percebe que estamos carregando nações junto conosco. Nós estamos carregando gerações. E é esse cuidado que o Senhor tem em cuidar da herança. Em cuidar de para quem que vai passar. Quem que vai estabelecer isso. E a gente vai ver lá no final, Esaú não se importou com isso. Ele ouviu o que o pai tinha falado. Nós vamos falar isso mais para frente. Só que ele chega e fala assim: pois bem, meu pai falou que não era para fazer nada disso. Ele vai lá para a terra de Ismael e casa com o povo de lá. Povo idólatra. Porque ele revoltado com tudo que tinha acontecido. Então ele não preocupou com a herança. Por quê? A gente vai ver também, porque ele não era uma pessoa muito estudada, a gente vai comentar isso no decorrer dessa porção. Mas para a gente começar, é bom a gente citar a importância da geração. De cuidar, vai casar. A gente vai ver que depois, quando se divide as tribos, Moisés vai falar o seguinte, que as tribos só podem se casar entre as tribos ali. Isso. Não pode ter quem é da tribo de Naftali casar quem é da tribo de Dan, da tribo de Dan casar quem é da tribo de Judá. Não. Você pode casar com qualquer pessoa dentro da sua tribo, para não perder essa herança. Entende? Porque vamos pensar aqui comigo. Se a tribo de Judá tinha uma situação, tinha um pedaço de terra, a tribo de Naftali tinha outro pedaço de terra. Se uma pessoa casasse, agora aquela tribo estaria aliançada com a outra. E agora aquelas duas tribos seriam uma tribo só. Então era essa questão de estabelecer a herança. E... Antes de você... Pode falar. Uma coisa que eu estava estudando que eu achei muito interessante, falava que no verso 22, e lutaram os seus filhos no seu ventre. E ela disse: é assim, porque desejei isso eu? Foi consultar o Eterno, e disse-lhe o Eterno: duas nações há no teu ventre, e dois reinos das tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que a outra nação se fortalecerá, e a maior servirá a menor. Isso daí é tão interessante porque o verbo aqui que colocaram é lutaram. Só que quando a gente vai ver, o original, a palavra deriva do verbo hatz, que significa correr. E o porquê que o Midrash ele cita isso? Ele fala que quando Rebeca ele passava, eu vou usar um termo sinagoga, mas não era um termo sinagoga, era onde eles se reuniam para estudar a palavra. Ela fala que, o Midrash fala que ela sabia que Isaac parecia como se ele corresse dentro do ventre dela para poder sair, para encontrar aquele lugar. E quando ela passava por lugares onde eles adoravam falsos deuses, ela falava que Esaú que queria correr para sair. Aí entra a questão do quê? Da nossa má inclinação. Porque nós entendemos que havia uma profecia liberada sobre os dois, que o maior serviria o menor, que eram duas nações, evidentemente. E quando a gente vai ver essa questão das nações, fui pesquisar sobre Esaú, achei muito interessante, porque quando Esaú, no final da porção, fala que ele vai, se casa com as filhas de... filha de Ismael. Ismael vai também, da onde surge o povo árabe. E Esaú
ele se estabelece hoje onde a gente se encontra a região de Petra. Não sei se vocês já viram, que até hoje ela é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mundo moderno, não sei. Que é um palácio que ele foi esculpido dentro da pedra. E a tonalidade da pedra ela é toda vermelha. Eu achei isso muito interessante, porque a gente viu que uma das características era que Esaú era ruivo. Ele era ruivo. Então eu achei isso muito interessante. E outra parte que eu achei muito interessante também é essa má inclinação que nós temos desde o nosso ventre. Porque quando a gente volta lá no começo, lá em Bereshit, nós entendemos que quando o Adão foi criado, ele não era um ser carnal, assim, um ser humano, por assim se dizer. Mas ele tinha uma transcendência espiritual maior. E com a queda, isso fica marcado no nosso DNA. Houve uma distorção no nosso DNA por conta disso. E eu creio fielmente nessa daqui que já era o desígnio do Senhor que Esaú fosse desse jeito. Para quê? Para que se cumprisse a palavra que ele estabelece lá atrás para Abraão. A gente não fala que Esaú era um homem mau, porque a gente entende que toda pessoa ela é digna do perdão. Então, se ele se arrependesse e voltasse, ele seria digno do perdão e seria digno da bênção também. Não somente pelos atos ruins que ele fez. Porque quando a gente vai ver lá que a gente vê que tem uma pontinha de arrependimento, quando a gente vai ver lá mais pra frente que a gente vai comentar que quando Abraão libera a bênção em Jacó, Isaac libera a bênção em Jacó e ele fala, pai, mas não sobrou nada para mim. Aí fala que ele chora. Então a gente vê que tem uma ponta de arrependimento, mas o que essa má inclinação dele era tão forte que essa ponta de arrependimento se torna uma ponta de vingança, ao ponto dele falar que quando Isaac morrer ele vai matar o irmão. Isso daí é algo que eu achei muito interessante, porque a nossa má inclinação ela tá lá, tá dentro da gente, mas vai depender do quê? Da nossa herança. Aquilo que foi deixado pra gente, e eu ainda vou mais fundo do nosso legado que é deixado. Porque legado é algo que tá muito intrínseco a essas coisas, tipo assim, não coisa material, mas coisa tipo ensinamento, fundamento. Porque quando a gente vai pensar na construção de uma casa, o fundamento é algo que você não vê, mas se uma casa não tiver fundamento, a casa cai. Cai. Literalmente, a casa cai. A casa cai. Então eu acho que o mais importante era o quê? Era o fundamento que estava estabelecido nessas gerações. Você falou da questão de deixar a herança, o legado que se passava, era que realmente ele prezava por isso e ele se arrependeu, ele irou, só que de uma certa forma, ele se arrependeu. Só que quando ele se arrependeu, aí ele vai falar assim, pai, mas não tem nada, ele ainda insiste, se não tem nenhuma benção para ele, só que o pai vai falar assim, olha, já liberei. Aí na liberação que nós vamos ler, na liberação do pai, ele vai repetir que o filho mais velho servirá ao filho mais novo, porém na hora que ele cumprisse o que tinha que cumprir, ele poderia ser liberto dessa situação. Só que ouvindo tudo isso, depois que o pai fala assim, olha, Jacó, você vai voltar lá e você vai casar com alguém da casa do seu tio Labão? Esaú ouve isso, irado, vai lá e faz tudo. Vai para casa de Ismael. Tudo ao contrário. Que habitava nas terras de Canaã. Que habitava onde foi a ajudinha de Sara naquela época. Já vou falar essa parte não. No Rabino Samson, ele vai falar o seguinte: Rebeca foi informada que carregava em seu ventre 2 povos, que havia de representar 2 doutrinas sociais diferentes. Um dos estados, reinos que ele vai falar aqui, ele vai falar assim, 2 nações há no seu ventre e 2 reinos. Seria constituído de acordo com o espírito da moralidade, da imagem da semelhança divina presente no ser humano. Enquanto o segundo seria erigido pela destreza e pela força, de modo que o espírito de um acabaria de se defrontar com a força do outro, e a moral de um acabaria rivalizando com o poder projetado pelo outro.
Esaú e Jacó podem ser comparados com uma gangorra, ele fala, pois uma gangorra jamais deixa de se mover, subindo e descendo em favor de um lado ou do outro. Desde o ventre, Deus já havia falado que eles seriam opostos, rivais. A história é toda ela uma longa batalha para saber quem será o vitorioso na luta entre o livro e a espada, Jerusalém e Cesareia. Aqui ele compara Jacó com o livro e Esaú com a espada. Por quê? Porque Jacó ele ficava dentro de casa. Vai falar nessa primeira e nessa segunda porção, se não me engano, vai falar que o pai vivia da caça, que o pai comia da caça de Esaú, e a mãe amava Jacó. A mãe amava Jacó, e nisso que amava Jacó, a mãe ficava dentro de casa ensinando o filho. Então por isso que vai comparar Jacó com o livro e Esaú com a espada. Por quê? Porque Jacó era um homem caseiro, ele estudava as leis, ele trabalhava nas tendas, ele tinha o amor de mãe. Porém, Esaú, comparado com a espada, ele era um caçador habilidoso, um homem do campo, recebia a atenção do pai, tinha uma identidade estabelecida, trabalhador, e também tinha, por conta dele ser caçador, ele tinha uma língua afiada, e ele era peludo. Eu achei interessante essa comparação entre o livro e a espada, porque a gente pode comparar, imagina como se fosse dois estados da igreja. A que estuda, a que tem um conhecimento, e aquela, o que tem um conhecimento, o fundamento, e aquela que não tem o fundamento, que lê um trecho e acha que a Bíblia se resume naquele trecho. Mas a igreja, o prédio, não a igreja a pessoa. Porque o que nos mantém de pé é o fundamento. É o fundamento, como o Arthur falou, é o alicerce, aquilo que não se vê, aquilo que está debaixo da terra. Mas aquilo que está debaixo da terra, ele dá o sustento necessário. E se aquilo que for fundamentado realmente muito bem debaixo da terra, consegue até fazer 2 andares, 3 andares, 4 andares, 5 andares, fazer um prédio, uma situação, se o fundamento for. E Jacó, ele tinha esse fundamento. Ele tinha tanto fundamento que conseguiu enganar o irmão. Por quê? Porque o irmão não estudava. O irmão estava preocupado com fome, estava, eu vou comer. Ele não sabia da importância da primogenitura. E Jacó recebeu esse nome. Mas eu não vou falar do nome dele agora, que eu vou deixar o Carlos falar. E aí, Carlos, fala pra gente. Antes da gente entrar pro Carlos, você entrou num quesito que eu estava até estudando, essa questão de fundamento. Duas situações que a igreja se encontra. E quando a gente vai ver lá no Novo Testamento, não sei se é Mateus, o que vai falar? Que o Jesus, ele está lá contando uma parábola de dois construtores. Que um constrói a sua casa na areia e outro constrói a sua casa na rocha. A gente vai ver, o que está falando aqui? É questão de fundamento. Porque em hora nenhuma vai falar, o que a Bíblia fala? Que os dois eram construtores. Só que qual que é a diferença? Que um gasta mais tempo. Porque construir a casa na areia é muito mais rápido. Porque construir a casa na rocha demanda tempo, demanda você procurar. E isso era justamente o que acontecia com Jacó e Esaú. Porque a gente vai ver que Jacó, ele era um homem de tenda. O que significa ser um homem de tenda? Que ficava estudando. Só que Esaú era mais do campo. Guerreiro, caçava. Isso daqui, achei muito interessante. Do verso 28. E gostava Isaque de Esaú porque comia da sua caça. E Rebeca amava Jacó. Achei um comentário aqui muito interessante. Aqui, no capítulo 25, no verso 28, diz que Isaque gostava de Esaú por conta da caça que ele trazia para o pai. O Targum traduz da seguinte forma: Esaú enganava a boca de Isaque,
E o Midrash explica que sempre que Esaú precisava tirar alguma vantagem do pai, ele fazia isso, bajulando o pai com comida. Só que a gente vê o quê? Igual você falou, da gangorra. Só que o que gastava mais tempo foi o que ficou em cima. Porque a gente percebe aqui, ó, porém percebemos claramente o desprezo de Esaú pelos pais, visto que no final da paraxá ele se casa com uma das filhas de Ismael, apenas para dar mais desgosto à sua família, antes mesmo que o pai viesse a morrer. A Bíblia deixa muito clara qual a vontade do Eterno. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Efésios 6:1. Esaú escolheu andar em desobediência, por isso colheu o fruto dos seus próprios atos. A gente vai ver, nossa, mas tadinho de Esaú. Só que a gente precisa ver que o quê? A Bíblia, em momento nenhum, ele vai passar pano para quem faz coisa errada. Ele não vai passar pano para você, ai, o seu pecadinho, você faz tal coisa. Não, se você fez, você vai ter que pagar. É a mesma coisa alguém que rouba. Se roubou, vai ser julgado, mesmo que tenha se arrependido, mas vai ter que pagar pelos seus atos. A altura do ato. É inevitável. Então, Esaú, ele paga porque ele troca a bênção. Eu quero comentar mais disso lá na frente, porque a gente entende que colher o fruto é consequência daquilo que a gente planta. Não tem como. Esaú, ele colheu os frutos daquilo que ele plantou a vida inteira. Desde quando ele estava no ventre da mãe dele. Que ele fala, ó, igual eu citei, quando ele passava na frente de um altar de um falso Deus, o Midrash fala que a barriga de Rebeca parecia como se fosse rasgar, para ele saltar para fora. Então a gente vê isso, a consequência. Então, ai, tadinho de Esaú, Jacó roubou a bênção dele. Não, ele sofreu pelas consequências. Não, aí, na verdade, nem roubou, né? Ainda perdeu e falou assim, e aí, você quer trocar? Você troca? Não foi, tipo assim, algo tomado. Uhum. Ele decidiu entregar. O estômago falou mais alto que o estudo dele. Porque chegou e falou assim, olha, me entrega aí. Aí ele falou assim, você jura? Precisa jurar. Só que aí Jacó fez o quê? Aquilo que já tinha até estabelecido na vida dele. O nome dele era enganador. Então, às vezes, não era nem Jacó, mas a influência que ele foi submetido. O sentimento que tinha ali deixado no menino. Essa porção, só essa primeira vai ser de complicado, né? Da gente sair dela, porque realmente do início ao fim ela tem muitos códigos, né? Tem muita coisa. Engraçado, né? Que no 19 ele já inicia falando justamente de gerações. Engraçado que desde a primeira porção sempre vem falando justamente de questão de gerações, né? E ela continua a falar, a Bíblia, a Torá, a Bíblia, ela sempre fala justamente de uma questão geracional, dela justamente de uma questão de segmento, de continuidade. E aí, ok, e aí aqui diz também que Abraão gerou Isaac. Aí, às vezes, uma pessoa lê assim de supetão, fala, mas peraí, quem gera não é a mulher, né? Mas justamente o que a gente vê é que Abraão, ele formou o Isaac na questão justamente de mandamento, onde vai falar aqui no final, né? No final da primeira porção, justamente na questão de mandamento, de estatutos e de leis. Então, Abraão gerou o Isaac nessa questão. E aí você vê que, ok, qual que era o segmento então? Que justamente aquilo que a gente estava falando. Abraão, ele era um homem de tenda. Isaac, ele veio seguindo esse padrão e de estudo, né? Onde a gente estava falando, né? Do fundamento. E aí, ok. Aqui no 21, e orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéril. E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. E aí, ok, o que nós vemos? A seguinte situação. Rebeca era estéril. E eles queriam ter um filho. Só que, ok, eles pediram ao Senhor.
E o Senhor deu. Se o Senhor deu, é um presente, é uma dádiva. É um presente do Senhor. Só que vamos pensar também o seguinte. O Stefano vai dar um presente pro Arthur. Ô, glória, meu aniversário tá chegando, hein? Vamos colocar dessa maneira. Mas, por mais que que o Arthur peça, quem escolhe é o Stefano. Isso. O presente é do Arthur, é do Pô, Arthur. ajuda eu, cara. Mas quem escolhe é o Stefano. É. Então, veja, o Senhor foi quem escolheu. Tanto que a Rebeca, ela demorou um pouco a entender isso, que ela foi buscar uma justificativa, né? Isso mesmo. E veja, porque foi o Aí ela veio, né? Perguntou, né? E aí ele veio: duas nações há no seu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Porque o Senhor, ele é um Senhor de continuidade. Ele não vem porque nós vemos também que o Senhor ele é Deus de família, né? Justamente de dar continuidade, porque você vê que as trevas também, ela flui nisso. E da onde nós tiramos base para isso? Nós tiramos base lá no início, onde o Senhor fala multiplicai, Isso mesmo. onde ele diz haja. Porque veja, nós pegamos, né, lá no Bereshit, tudo no haja, que há uma expansão, uma multiplicação. Então, esse gerar, esse multiplicar, é como se dissesse haja, né? Haja luz. E aí, ok, e ele vem e diz, né, no 22, e lutaram os filhos no seu ventre. O que acontece? Quando nós dizemos assim, que uma nação luta contra a outra, bom, uma nação é evidente que quando ela luta com outra, é por causa justamente de ideologias diferentes, de princípios diferentes, né? Por conta de estar pleiteando algum terreno, alguma coisa, enfim. Só que aqui é interessante que é no ventre, não é fora. Eles não tiveram uma construção antes aqui, como diz, né? Abraão gerou Isaac. Não teve um gerar de Abraão, um gerar de Rebeca, um formar de princípios por parte do pai, por parte da mãe, para que houvesse esse litígio. Então, o que isso já denota? Denota que quem havia os formado já desde então era o Eterno. Porque eles já tinham esses princípios estabelecidos. Os princípios já haviam sido estabelecidos. E aí, ok. E aí o Senhor, o Eterno diz, né? Diz a Isaac: 2 nações há no seu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. E eu queria ler aqui também, né? A observação, né? E lutaram. As figuras de Jacó e de Esaú aparecem eternamente em luta. Desde as entranhas maternas combatiam os 2 irmãos. E as palavras divinas proclamavam que isso significava uma ulterior peleja entre 2 ideologias. Esaú, de acordo com as Sagradas Escrituras, aparece associado à ideia de perversidade e maldade. Jacó, à ideia de integridade e inocência. Este combate se repete inúmeras vezes no transcurso da história da humanidade. Então, e aí, ok. E aí ele vem aqui e diz, né? Se dividirão. Uma nação mais que outra nação se fortalecerá, e a maior servirá à menor. E o que isso é uma coisa que eu vejo que eu achei extremamente interessante. Quando nós vamos ao carnal, quando nós olhamos a primeira vez e olhamos justamente com um olhar humano, racional, de maneira racional, é evidente que o maior vai vencer o menor. O que tem mais recursos vai vencer o que tem menos recursos. É como se, tipo assim, é a lei da seleção natural. Tipo assim, entendeu? O mais forte que domina. Só que aí, o que eu vejo, o que eu entendo aqui nessa parte, no finalzinho já do 23, é justamente que não adianta você ter a força, não adianta você ter a determinação, que a gente, logo mais a gente vai ver, né, que o primeiro, né, que é justamente Esaú, o primogênito, ele vem com esse tom avermelhado e tudo, que denota justamente a questão de força, né? Mas veja que, às vezes, por ser menor,
o Eterno ele trabalha de tal forma e mostra pra gente. Mostra pra gente o quê? Que não é pela força, entendeu? Porque aquele que é forte, ele não tá a fim de se submeter. O ego dele já está estabelecido, a sua base já está estabelecido na sua força. Ele se garante na sua força. É tudo que ele tem. Mas o fraco não. Eu vejo que quando a gente fala justamente da questão do menor, tirando essa questão como é que fala? Olhando de novo, a gente vê o quê? A mão do Eterno. A gente vê o quê? As instruções do Eterno. E aí, ok. E aí nós vemos aqui justamente a questão dos gêmeos. E saiu o primeiro vermelho, todo ele, como vestido de pelo. E chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava ao calcanhar. E aí o Stefano falou uma questão muito interessante, que Esaú, ele representava, né, espada, uma coisa assim, e, e Jacó, ele já representava o livro. E aí, o que que nós vamos ver em Gênesis, quando é estabelecida uma questão da tribo? Em Gênesis 49:17 diz assim: Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavaleiro e faz seu cavaleiro cair para trás. Aqui não está falando de morder o braço, de morder a barriga, de morder o ombro. Está falando justamente da questão de base, de fundamento, né? É o que nós estamos aprendendo aqui, a questão do fundamento. Então, veja, quando a gente fala justamente de tipo assim, de apoio, a gente vai lembrar do calcanhar. O calcanhar, por mais que ele seja algo que a gente às vezes não dá importância, como se fosse uma peça pequena, mas todo o peso do corpo ele está apoiado nisso. Que nem nós estávamos falando, né? Aquele que constrói sobre a areia, ele constrói rápido, mas vai rápido também. Aquele que constrói sobre a pedra, né, ou com pedras, por assim dizer também, né, ele tem algo mais sólido. E outra questão também que eu vejo, justamente, quando fala aquele que constrói sobre a areia, uma pessoa que tem uma emoção muito forte, é dominada pelas emoções. Uma pessoa que não tem controle sobre as emoções, entende? E aí agarrava o calcanhar. Então, justamente, já denota de que, mesmo não tendo lá tão ciência, e o fundamento na qual seria formado até os 13, 15, 21, não sei, o que tinha nele, a sua essência, havia sido o Eterno que tinha estabelecido. E aí continua. E aí continua aqui, né, onde a gente tinha falado também aqui no 31, né, e disse Jacó: Vende-me como o dia, claramente, né, tua primogenitura a mim. Então, o que acontece? Qual que era a cobiça de Esaú? A cobiça de Esaú era caçar, era negociar. Jacó não. Jacó ele tinha uma base, ele era, como é que fala? Mais, não vou dizer malicioso, mas um jargão macetoso, né? Vem numa, mais assim. Então ele tinha uma sabedoria muito grande. E você vê que um está voltado à carne, o outro não. O outro está voltado ao espírito. E você vê que tanto que Esaú ele segue uma linha e um parâmetro diferente, que primeiro que Jacó se parece mais com seu pai. Se ele se parece mais com seu pai, ele se parece mais com seu avô. Avô esse que recebeu a promessa. E então, o que eu vejo também é que ele não sabia o valor da sua primogenitura. Ele não tinha. E aí, quando a gente fala, né, justamente dessa questão das emoções, a gente vê que ele realmente não tinha calculado o valor dessa primogenitura. E aí, tanto que ele vende, né? E depois a gente vai ver também que ele despreza. Ele não só vende, mas ele despreza. Então, mesmo, por exemplo, Jacó pegou ele no momento de fragilidade, foi covarde e tudo. Vamos colocar dessa maneira. Mas
Todavia, depois que ele se recompôs, depois que ele foi servido, depois que ele tinha tomado de volta suas forças, vai dizer que ele desprezou. Levantou-se e foi-se e desprezou Esaú, a primogenitura. Então, assim, dessa primeira porção, isso aqui já diz muito, já fala muito sobre quem é Esaú, sobre quem é Jacó. Não só a questão de Esaú e Jacó como pessoas, mas você vê que o Senhor já traz eles como nações, trazendo como nações, como costume, como cultura, entendeu? Como um lado a se tomar, por assim dizer. Entendeu? É porque quando você falou lá no começo que os reinos se dividirão, né? Que você tinha comentado sobre. Isso. Eu li, eu reli, eu tinha até anotado algumas coisas aqui. Só que aí eu vi, aí Deus começou a falar comigo e falou assim: Deus divide as nações de Jacó e Esaú, pois o santo não pode andar com o profano. Pode. Não pode andar. Aí ele vai falar assim, aí a gente vai continuar lendo e a gente entende o quê? Que eles não poderiam andar juntos porque o coração de Esaú não estava voltado a Deus, mas estava nos prazeres da carne. Por quê? Porque não estava nem preocupado com Deus, porque na hora que o pai falou assim, Jacó, não se relacione com as cananeias, primeira coisa que ele foi fazer As cananéias. foi desonrar o pai. E é o que a Haftarah vai falar, da honra ao pai. Então ele vai desonrar o pai, aonde ele vai desonrar a primogenitura. Por quê? Porque ele não conheceu o que era primogenitura. Segundo, para ele naquele momento não ia acrescentar, não ia diminuir nada naquele momento. Só que chegou o tempo que ele foi atrás da primogenitura. Só que quando ele foi atrás já era tarde. Já tá. Jacó já tinha ido e recebeu a primogenitura dele. Só que eu tô aqui e eu escrevi aqui, existe alguns códigos que só o primogênito ele destrava. E tem alguma coisa na Torá, na Bíblia, no nosso contexto, que tem uma coisa com os primogênitos. Porque a gente vai ver que José ele era o primogênito de Jacó. E tinha algo que ele tinha que fazer, que era relacionado a ele, o tanto que ele sofreu. A gente vai olhar Davi, Jacó com Raquel. Jacó com Raquel. Davi, a mesma coisa. Davi, a mesma coisa. Foi perseguido, foi humilhado, mas tinha algo em Davi. Caçula. A gente vai olhar, quando Isaac nasceu, Isaac ele era a caçula de Abraão. Porque o mais velho era Ismael e o mais novo era Isaac. E olha o que ele fez. Jacó, ele era o caçula. Benjamim, ele era o caçula. A gente vai olhar, ainda mais adentrando nesse mês, Benjamim, ele é o único filho que consegue trazer o pai, tirar o pai da onde ele está e trazer para o Egito. Ele é o único filho. Porque Simeão estava preso. E falou assim, olha Simeão, a gente vai. Só que você só vai ser solto quando Benjamim vier. Você é Jacó. Aí você percebe o quê? Que depois que Benjamim vem, aí o pai vem também. Existe algo de Deus querendo falar conosco através dos caçula. Caçulas. Você é caçula? Não. É só parte de pai, eu sou filho único, então acaba que... Você é caçula? Sou e não sou, né? Eu sou caçula. A parte de pai, eu sou caçula. Você é caçula? Sou mais velho. É os dois. Ó o caçula lá, ó. Ela é o caçula. Ele não é caçula, não. Ele é o primogênito. Ele é o primogênito de 4 filhos. Mas tem um mistério de Deus que só os filhos mais novos conseguem destravar. Eu não sei o que é ainda, mas eu sei que tem. E falando ainda dessa primeira porção, que eu acho que é nessa porção, Tem muita coisa aqui ainda. ainda nessa situação aqui,
nessa primeira porção, a gente vai ver a seguinte situação. Lá no final fala assim: Abraão, porque Deus escutou Abraão minha voz, guardou as minhas sentenças, meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. E quando a gente lê aqui, esse aqui eu creio que é o Arthur que vai falar, quando vai falar sobre a lentilha, que vai falar sobre a lentilha, vou deixar o Arthur falar sobre essa questão do que é a lentilha, por que a lentilha não podia ser outro grão. E é uma comida semelhante à cor de Esaú, né? Vermelha. Vai falar que é vermelha. Abre a caixa aí, Arthur, para nós. Quando a gente vai parar para estudar os costumes, a lentilha, o foco dela era ser servida no momento após quando acontecesse uma morte. Teve a cerimônia lá, que o corpo foi enterrado, e assim que se voltava, vou falar velório, que é um termo que tá todo mundo habituado. Quando se voltava do velório, era a primeira refeição a se fazer. Era um prato de lentilha com pão e ovo cozido. Porque eles falam que a lentilha, um fato ela era comida, porque ela era redonda, simbolizando um ciclo, que todo mundo vai passar por esse ciclo. O segundo, ela não tem rachadura, que tipo assim, ela não tem boca. Então, acho que eles falam que a rachadura que dá no grão ou no legume, eles chamam de boca. Então, o enlutado, ele não tem boca, ou seja, a angústia não deixa ele falar. E o porquê dessa situação nesse contexto aqui? Os sábios vão dizer que quando esse contexto que está inserido aqui é porque Abraão tinha acabado de falecer nesse período aqui, e Isaac estava enlutado. Porque a gente vai ver que em todas as porções não se fala muito de Isaac. Porque a gente vai falar que Isaac se casou com Rebeca, aí já pula para cá, fala dos filhos dele, e não se fala muito mais nisso. Só te cortando aí rapidinho, no comentário vai falar assim, que Abraão são dedicadas 3 porções. Lech Lechá, Vaierá e Raessara. Jacó 6. E a biografia de Isaac resumida numa única. Essa aqui. Não se fala muito, mas é engraçado, uma curiosidade, fala que dos 3 patriarcas, a ascensão espiritual de Isaac era maior do que de todos. Porque a gente vai ver na questão dos postos, e eu quero comentar sobre isso também. Então, voltando à questão da lentilha, como Jacó era um homem que ficava na tenda estudando, ele entendia sobre essa questão do costume. Ele fala: não, meu avô acabou de falecer e eu vou preparar um prato para tentar consolar o meu pai. Só que quando Jacó está preparando lá, chega Esaú. Eu já vou entrar nessa questão também. Chega Esaú, chegou da caça, estava com fome, e ele fala: ei, me vende um prato desse negócio aí, esse guisado que você está fazendo. E ele falou assim: vendo. Mas qual que é o preço? Falou assim: a sua primogenitura. E como a gente citou aqui, Esaú não estava nem aí para nada. Ele falou: vendo. Aí o 31, perdão. E disse Jacó: vende-me como o dia a tua primogenitura a mim. Disse Esaú: eis que o caminho para a morte e para que quer a primogenitura. E disse Jacó: jura-me como o dia. E jurou-lhe, e vendeu assim a primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o cozido da lentilha, e comeu e bebeu, levantou-se e foi, e desprezou Esaú a primogenitura. Não sei se vocês pegaram aqui, por que ele deu o prato que se dava ao enlutado? Que as bênçãos dele tinham acabado de morrer. Ele tinha acabado de matar as bênçãos dele ali. Por isso que ele fala categoricamente:
deu Jacó a Esaú pão e cozido de lentilha, e comeu e bebeu, levantou-se e foi, e desprezou Esaú a primogenitura. Porque quando a gente vai ver aqui, ó, o verbo que está aqui é desprezar, é base, que significa dar pouco valor a uma coisa de muita importância. Quando Esaú despreza, ele estava desprezando as bênçãos também. E quem não tem bênção, o que é? Maldito. Então, se ele recusa as bênçãos da primogenitura e vende, comercializa a bênção dele para Jacó, ele está falando assim, eu não sou digno de receber nem a vida. Porque a bênção, a gente entende, quem que libera a bênção? A gente vai ver lá em Deuteronômio, lá na frente, fala que a bênção, ela vem da parte do Eterno. Não tem como. Então, se ele comercializa a bênção que vem da parte do Eterno, lá a lei de Abraão, que fala que a sua descendência será como os grãos de areia da praia, que não se pode contar, serão como as estrelas do céu. Então, a partir do momento que ele fala assim, não, eu vendo para você a minha primogenitura, ele está assinando o atestado de óbito dele lá. Sabe quem assinou a venda da primogenitura? Judas. Fato. Judas vendeu o primogênito por 30 peças de prata. 30 peças de prata. Uau! Então, o que acontece é que a gente vê uma transferência da bênção. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque essa questão, quando o Senhor libera a bênção para a gente não administra essa bênção da maneira certa, o Senhor pode muito bem transferir essa bênção para outro. Isso daí é inevitável, a gente não tem só essa parte de Jacó e Esaú, mas como diversas partes também que o Senhor faz uma transferência. Não tem como. Meu Deus. Então, o próprio Deus transfere as bênçãos para Jacó, fazendo-se cumprir as bênçãos lá da Rebeca, que o maior serviria o menor. Então, o Eterno se move em favor daqueles que obedecem para fazer as profecias se cumprir. Meu amigo, desculpa falar isso para quem está assistindo, mas se você tem uma bênção e se você não está administrando essa bênção da forma que o Senhor quer, fique esperto que o Senhor pode tirar essa bênção de você. E não importa qual que seja essa bênção, pode ser um filho, pode ser uma casa, pode ser um emprego, pode ser algo físico, pode ser algo espiritual, pode ser a sua própria vida. Pode ser emoção. Então, além de tudo, a gente tem que ficar esperto com a questão da comercialização da bênção. Isso daí é muito importante porque trocar algo espiritual por algo físico. Quantas vezes a gente faz isso? Porque Jacó, ele tinha, igual o Stefano falou, da mesma maneira que tem algo com os caçulas, tem algo também com os primogênitos. Isso daí é fato. Fato consumado. Sim. Então, o Senhor, ele tem uma bênção específica para os primogênitos. Então, muitas vezes a gente comercializa essas bênçãos. Não estou falando só a bênção da primogenitura, mas abrir um leque, assim, toda a questão vida espiritual. Às vezes o Senhor libera uma bênção que você vai ter um ministério próspero, que você vai ser usado em tal área, que o Senhor vai liberar os dons do Espírito sobre você. Mas a gente está igual a Esaú. A bênção está lá na nossa frente e a gente... não estou nem aí. Se vir bem, se não vir, beleza. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque da mesma maneira que o Senhor dá, Ele pode tirar. É muito... Sabe o que eu vejo também, Arthur, nessa questão que você falou? Os olhos de Esaú não estavam na promessa. Porque qual que era a palavra, né? Era justamente que se expandiria, tornaria nações. E você vê que ele não, como é que fala? Ele não teve esse cuidado de olhar para a promessa. Mas Jacó não, Jacó, os olhos dele... E não é de falar assim, por exemplo, que Jacó Esaú e Jacó eram primogênitos e caçula de um período de 6 meses. Foi um período de segundos. Foi um período assim, de segundos mesmo. Por pouco Jacó não sai primogênito. Já saiu segurando o calcanhar dele. Então, nessa questão de embasamento, você vê como ele está nessa questão de dar seguimento
de ter base, você vê que os olhos dele, a identidade dele, está voltada para aquilo que o Eterno já tinha, como é que fala? Tipo assim, já tinha falado, entende? Então eu vejo muito essa questão de, por exemplo, qual que é o gatilho então para os primogênitos? O primogênito, ele é aquele que nem a apóstola do nosso ministério diz, né? É aquele que leva a ataca, né? Leva a ataca primeiro. Mas você vê, assim, que não eu havia citado. Os dois saíram praticamente juntos. Os dois saíram praticamente juntos. Mas você vê que um estava voltado às necessidades carnais. Claro, de fato isso é importante, de fato isso é importante. Mas em uma certa hora, o primogênito, qual que é a chave, né? O primogênito tem que se voltar para um período de base. Então, assim, a questão é que, às vezes, porque eu cheguei primeiro, vem a questão do orgulho. Mas você vê que é como se o Eterno nos estivesse dizendo aqui justamente da questão de comunhão. Porque se tivesse comunhão, o caçula saberia caçar e o mais velho saberia as bases. Sim. Isso. Não é isso? Então a gente vê que não tinha como é que fala, essa comunhão. Mas claro, tudo o Eterno já tinha estabelecido já, para que se seguisse um plano e enfim, né? Porque a gente vai ver que o coração de Esaú, ele não está voltado na promessa. Por quê? Porque a gente vai ver que o coração dele estava voltado para tudo aquilo que Ismael vivia. Da forma que ele foi procurar o povo de Ismael para se casar. Porque a raiz de Esaú não era a promessa. A raiz de Esaú era o povo lá, quando Sara, povo do Egito, lá, quando Sara pediu para Agar deitar com o marido. Essa era a raiz. Por isso que você vai falar assim, que antes de nascer, vai falar assim, tem duas nações. Porém, os reinos vão ser divididos, porque eles não podem ficar juntos. Terceiro, você tem duas nações. Primeiro, segundo, os reinos vão ser divididos. Terceiro, o mais novo vai dominar o mais velho. Então o mais velho precisou sair primeiro, Esaú precisou sair primeiro, para que se cumprisse algo na vida de Jacó. Só que o nome que Jacó recebeu ali, ele foi o que levou ele a enganar o irmão, a enganar o pai, e o que levou a ele ser enganado quando ele chegou na casa de Labão. Depois que ele é enganado, antes de ele chegar na casa de Labão, ele vai deitar na pedra. Ele vai deitar na pedra e vai ver anjos subindo e descendo. Betel. O que vai acontecer? O que acontece ali? Quem que é a pedra? Yeshua é a pedra. Ele deita na pedra. Ele vê anjo, subindo e descendo. O que estava acontecendo ali? Estava tendo troca de DNA. Anjos subindo com DNA de traição, com DNA de conseguir só mulher estéril, de conseguir só enganação, e descendo com DNA de filho. Um DNA transformado, DNA que não iria só conquistar mulheres, que ia ser só mulheres estéreis, mas sim mulheres que dessem filhos. A filhos que seriam honra para o pai. E quando isso acontece, quando ele chega na casa de Labão, ainda, ele agora, em vez de ele trair, ele passa a ser traído. Aonde Labão sabia da questão financeira que ele carregava, sabia de todo o dinheiro que ele tinha, porque ele já saiu de casa, porque recebia bens da primogenitura, porque ele foi lá e contou para Labão, a gente vai ler, que isso está nessa porção, que ele vai contar tudo o que aconteceu. Vai contar e o Labão vai falar assim, pois bem, olha, 7 anos você pode trabalhar por ela. Qual que é o seu preço? Eu quero trabalhar por 7 anos pela Raquel. Trabalhou, aí a gente já conhece a história, mais 7 anos, e depois não quis deixar o homem partir. Por quê? Porque ele vai falar que a presença de Jacó fazia ele prosperar. Aquilo que andava com Jacó fazia ele prosperar. E o Arthur vai falar da questão dos poços de Isaac, que era onde Isaac estava, não era se Isaac cavasse o poço, ou era o próprio Isaac, era Deus através de Isaac. Porque Isaac cavava lugar onde não tinha nem como você medir se tinha aquele negócio que procura água debaixo da terra, não tinha. Ele tinha que ir na sorte. Só que não era a sorte, Deus falava assim, cava aqui, ó. Aqui tem água para você. Obediência, né?
Era essa a questão. E Labão não quis liberar Jacó em nenhum momento. Falou assim, não, você não pode ir. Porque eu só sou abençoado porque você está aqui. Qual que é o seu preço? O que você quer? Ah, aí ele vai falar das ovelhas malhadas, do DNA das ovelhas, que o mesmo DNA que foi trocado, ele conseguiu trocar o DNA das ovelhas, que só das ovelhas ver o preto e o branco lá, os galhos, conseguia... Já imaginou isso, Carlos? As ovelhas branquinhas. Só delas comer olhando pro galho lá, que agora eu esqueci o nome dos galhos, dos negócios lá. As ovelhas nascem malhadas, os carneiros tudo malhados, os cabritos tudo malhados. Ele vai lá e enriquece muito mais que o homem. Aí ele volta da questão da enganação. E Deus, na próxima porção, não lembro se é na próxima ou na outra, Deus vai lá e pega e troca o nome agora. Se você era traidor, agora você vai chamar Israel. E para você saber que você depende de mim, eu vou deixar uma marca em você. Porque toda vez que você pisar forte e doer, você vai lembrar que você depende de mim. Então é essa convicção que nós temos que ter. De quando a gente chegar, das coisas mudar. E aí? E é justamente essa questão, no 2 do verso 26, capítulo 26, do verso 2. E apareceu-lhe o Eterno e disse: não desça ao Egito, mora na terra em quem te direi. A gente vê isso daí justamente o que o Stefano está falando, porque a gente vê que chegou uma fome. Fala que foi maior do que as que teve no dia de Abraão. E aí entrou mais uma vez a questão do ciclo, acho que você vai comentar mais um pouco à frente. E apareceu o Eterno. Esse Eterno que está escrito aqui não é o Eterno Elohim, é o Eterno Tetagrama. Yud, Rei, Vav, Rei. Então, a gente vê essa questão que é o quê? Não é só ir, é só receber a bênção. Não, você precisa confiar em quem liberou a bênção. Porque o Senhor fala, não desça para o Egito, vai para a terra que eu vou te mostrar. Isaac pegou as capanquinhas dele, tchau. Ele não quer saber quem que era, para onde ele ia, com quem ele ia. Ele entende o que ele fala assim, não, o Senhor liberou a bênção. O Senhor falou que eu tenho que ir, não tem nada que me impeça a ficar e que não faça eu ir aonde o Senhor falou para mim ir. E é justamente, nós temos que obedecer para receber aquilo que o Eterno já havia preparado para a gente. Isso que eu achei, estava estudando isso à tarde e é muito forte, porque nós só recebemos mediante a nossa obediência. O Senhor ele não vai te dar nada se antes ele testar o seu coração, se antes ele testar a sua obediência. Uma coisa que eu acho muito interessante, porque quando o Senhor tem algo grande para entregar para certas pessoas, ele muda essa pessoa geograficamente. E por que muda geograficamente? Para testar o coração da pessoa e para testar se ela, acima de tudo, ela é obediente. Porque a gente vai ver o quê? Com Abraão, com Jacó, com Isaac. Houve fome em Abraão, houve fome em Isaac, houve fome em Jacó. Moisés, ele manda sair lá da terra de Isaac, de Jetro, lá para voltar para a casa dos pais. Acontece com Paulo, acontece com Jonas, acontece com um monte de gente. O Senhor fala, ei, vaza de onde você está e vai para onde eu estou te falando. Mas o porquê que o Senhor faz isso? É para testar o coração, para ver se você está pronto para receber aquela bênção. Para saber se você está pronto, para saber se o seu coração não está ligado em coisas terrenas que vai fazer você afastar a promessa. Para saber se você está disposto a, às vezes, entregar tudo aquilo que você tem. Porque quando a gente vai ver aqui a própria questão de Isaac não, de Jacó ele sai correndo. Eu creio que ele não leva nada da casa do pai dele, porque ele tem que dormir com a cabeça apoiada numa pedra. Então ele sai correndo se muito, uma mala, sei lá, uma trouxa de roupa e vai
dorme na pedra e o Senhor se aparece para ele, igual a Stefano falou, ou tem uma troca de informação com o que acontecia no mundo espiritual, com o que acontecia aqui, uma troca de informação em que os anjos falam que os anjos subiam e desciam, e depois o Eterno fala, ele fala, esse lugar eu temi e tremi porque é a casa de Adonai, a morada do Eterno. Então a gente entende que o quê? É uma experiência, porque Jacó ele entrega tudo para viver a promessa. Então a gente tem que entender o quê? Nós precisamos entregar para viver aquilo que o Senhor tem. Não adianta a gente querer para depois a gente entregar. Não, a gente entrega para depois receber. Eu acho que é como a gente fazer um investimento no Tesouro Direto. A gente deixa o nosso dinheiro lá 5, 10 anos. Mas só que a gente vai pegar esse dinheiro primeiro, depois de 10 anos. Só que o dinheiro que vai ter triplicado, vai ter rendido muito. Só que primeiro a gente tem que abrir mão. A gente tem que falar, não, Senhor, é seu. Senhor, eu não estou nem aí se eu tenho minha casa, se eu tenho meu carro, se eu tenho meu emprego, se eu tenho minha empresa. Se o Senhor falar, vai, cajado na mão e sandália nos pés e ó, corre. Muito forte isso daqui. Quem vai comentar agora? Você já pode comentar dos ciclos, né? Meu Deus. É que a gente chegou nessa parte aqui. Meu Senhor. A gente vai ver que um ciclo, ele se inicia em Abraão, como você falou da questão da fome. Ele continua o ciclo em Isaac. Ele continua o ciclo em Jacó. E pela não cancelamento do ciclo, ou você cumprindo o ciclo como tem que cumprir, alcançou Moisés. A gente vai ver a questão da fome. Deus, a gente vai ver aqui que um ciclo sempre ele começa, só que ele precisa terminar. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós entendemos algumas coisas. Se você perde a hora de consertar, quando o ciclo, a hora de você concretizar o ciclo, e você deixa passar, só daqui um ano. Só daqui um tempo, ou quando ele for estabelecido. Porque se o ciclo for de 3 meses, se o ciclo for de 6 meses, se o ciclo for de um ano, se o ciclo for de 4 anos, se o ano for bissexto, entendeu? Se for de uma semana. Então nós temos que entender aonde está esse ciclo. O primeiro ciclo que a gente viu foi a questão da fome que tinha. Segundo ciclo, em que os homens só conseguiam arrumar esposa estéril. Esse é um ciclo. A gente vai olhar Gênesis capítulo 20, verso 2, Gênesis 11, 30, Sara era estéril. Gênesis 25, 21, Rebeca, estéril. Gênesis 29, 31, Raquel, estéril. Olha o ciclo que um homem ele estava trazendo. Que ele deixou Abraão, passou esse ciclo que agora iria se cumprir em Isaac, em Jacó, e assim foi. Outro terceiro ciclo que começou e que ele passou para outras gerações é o engano. Gênesis 20, verso 2, Abraão enganou o faraó no Egito na hora que falou assim, Sara, você vai ser esposa, se eu vou falar que você é minha esposa, Você é minha irmã. eles vão me matar e você vai ficar para eles. Mas você vai ser minha irmã. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Quando ele chegou lá no reino de Abimeleque, falou assim, Rebeca, você não vai ser minha esposa. Fala que você é minha irmã. Gênesis 25, 31, Jacó engana o irmão e agora engana o pai. Falando da bênção da primogenitura, que ele prepara todo um negócio. Ele vai preparar, ele vai chegar aí, a mãe está ouvindo atrás da porta. Outro ciclo, porque Sara ouviu atrás da porta quando o anjo falou. E Sara riu, que o anjo falou assim, porque riu atrás da porta. Só um ano que vem. Sabia, Arcaique? Que até ouvir atrás da porta é uma maldição? Maldição do Fuxico. Aí, Esaú ouviu atrás da porta na hora que o pai mandou ele casar com a povo de Labão. E atrás da porta, ele foi lá e casou com o cananeu, com a cananeia. Ao contrário, interessante, né? Que nem você falou,
Aí ela viu atrás da porta e riu, né? E a gente vê que essa questão dessa raiz contaminada, ela veio muito com a questão desse tentar ajudar ao Senhor. Tentar dar uma, como é que fala? Ajudar Uma nessa... forcinha. É, dar uma... Ajudar Tá Deus. aqui, Senhor, uma força motriz aqui, ó, da benção. Entende? Então, você vê que o que aconteceu com Sara? Ela, né, permitiu que Agar, que era sua serva, se deitasse com seu marido. Só que o que aconteceu? Agar, qual que era a característica? Ela é uma mulher egípcia. Como é que fala? Sobrepunha as características dela? De ser soberba, de ser orgulhosa. E ela começou a quê? A diminuir a Sara. Entende? Então eu vejo que parte dessas raízes, desses problemas vieram desse orgulho de Agar e Ai. dessa tentativa de ajuda de Sara. Aí você falou da questão do orgulho de Agar e tal, tal, tal. Alcançou quem? Alcançou Lia. Que Lia se sentia porque tinha 4 filhos. A gente já vê na próxima porção que tinha 4. Aí quando Raquel falou assim, não posso dar filho, vou colocar 2. Ela falou assim, vou pôr minha serva pra dar filho para meu marido. Colocou. Lia, não querendo ficar para trás, pegou a Zilpa também. Bora, vamos encher a casa. Kaique. Vamos encher a casa. Depois ela consegue engravidar, aí vai atrás das mandrágoras. Isso é da próxima porção. Para você ver o ciclo que repete. começa a atrair. Atrai tudo isso. Ele atraiu o quê? Mulheres. A Agar atraiu mulheres desse jeito. E repetiu o ciclo do engano, da esterilidade, de ouvir atrás da porta. Quem já acha coisa simples, só que não é. Só de eu ouvir atrás da porta e rir, o anjo já falou assim, pois bem, ela riu daqui 1 ano só. E você vê, né, o Senhor, ele trabalha assim também na questão da escassez, porque você vê, a gente vê essa questão de escassez como deserto, né? Então essa questão da fome era o deserto que eles estavam passando. E você vê que antes de entrar nessa escassez, tinha uma terra seca, que era a mulher. Então, terra seca, depois vem tudo, o Senhor trabalha, vem escassez de novo. Por quê? Porque o Senhor trabalha nessa escassez. E infelizmente, a gente está falando, né, justamente de que e esse ciclo veio justamente ali em Abraão, veio em Isaac, veio em Jacó. Só que essa questão justamente da gente procurar o Senhor e ser, como é que fala, se permitir ser tratado na escassez, somente na escassez, perdura até hoje. Você vê que muita gente assim fala, cara, eu já não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu vou, e agora? E agora? Aí a pessoa para. Entende? Claro que o Senhor tem suas multiformidades de trabalhar. Tem gente que, meu Deus, eu preciso prosperar, vou correr para o Senhor. E vive um processo de desconstrução e reconstrução. Às vezes a pessoa simplesmente tem algo emocional, já tem tudo, como é que fala? Financeiramente, e busca ao Senhor porque o emocional, ou seja, tem uma escassez. Entende? Tem uma escassez. E por meio dessa escassez o Senhor mostra, cara, é só por meio de mim e por mim que você vai conseguir alcançar a plenitude. Aí a gente acha que é só ciclo ruim. É esterilidade, é engano, é ouvir atrás da porta. Só que não é só isso. Olha o ciclo bom. Aonde Isaac chegava tinha água. Sim. Aonde Abraão chegava tinha provisão. Aonde Jacó chegava tinha prosperidade, de uma certa forma que o homem não quis liberar. Imagina, vamos contar aqui comigo. Fora Jacó chega na casa de Labão para casar. Então a partir de agora a responsabilidade de Jacó é Jacó, Lia, Zilpa, Raquel e Bila. Tem Rúben, Simeão, Levi, Judá, Gade, Issacar, Zebulon, Naphtali, Aser, Dan e José. 16 pessoas numa casa. Imagina. Coisa boa. Coisa pouca. E mesmo assim o homem não deixava ele embora. Ele viu que ficou muito grande a família, que precisava ser quando José nasceu. Imagina 16 pessoas morando numa mesma residência, numa situação.
Céu. Imagina como deve ser paz daquele lugar. Três já O é tempo de difícil. dormir, quando um dormia, o outro já acordava e a lamparina não... Começava a brigar os meninos. E já começava, o pau quebrava, e a mãe alfinetando os filhos, porque eu não sou amada, você... Rubem, Alfinetando a outra Rubem, irmã. porque eu sou Rubem, porque seu pai não me vê. Mãe, porque eu sou Simeão, porque seu pai não me ama, seu pai não me ouve. Meu. Mãe, porque eu sou alegre, porque eu quero alegria através do seu pai. Imagina que bagunça era aquela casa. Imagina, Kaique. Aí você olha, e o homem não quis deixar ir. Não quis deixar sair. Porque, olha, ô Jacó, não é por mim. Porque eu sou interesseiro pelos outros. Mas é você. Olha o ciclo de bênção também. E nisso a gente vai olhar na questão dos poços. A Bíblia, aqui, quando a gente vai estudar, vai falar que o povo de Isaac ficou tão grande, mas tão grande, que Abimeleque falou assim, pois bem, vocês precisam sair. Começaram a brigar Porque os pastores. vocês, se vocês Isso. não saírem, vai que... Aí na reunião com Abimeleque e os seus pastores, falou assim, e o povo lá falou o seguinte, Abimeleque, se Isaac se levantar contra a gente, já era. Ele está muito maior que a gente. Você precisa tirar ele daqui, porque se ele se levantar contra a gente, já era. É. Abimeleque foi e falou assim, Isaac, pode sair. Vai embora. E Isaac começa a cavar os poços. Aí, Isaac cava o primeiro poço. Não lembro agora, Arthur. O que aconteceu no primeiro poço? Os pastores de Guerrar vieram. Não, esse poço é nosso. Na verdade, os poços quem cavou foi Abraão. Porque eles tinham esse costume, porque os sábios vão dizer que Abraão ele tinha alto poder aquisitivo, porque justamente por essa prosperidade que ele tinha. Uhum. Porque ele cavava o poço, o povo pagava ele cavava o poço em qualquer lugar e dava água no poço. Então ele foi adquirindo riquezas justamente com essa questão. E esse legado, ou essa administração dessa empresa foi passado para Isaac. Então, Isaac chegou lá, na terra de Gerar lá, os pastores chegou e falaram, não, esse poço é meu. Fala que ele jogava entulho, jogava pó da terra no poço para sujar. Só que uma coisa que eu achei interessante, um rabino falando, que tem uma diferença entre poço d'água e fonte d'água. Porque o poço, você pode jogar o que você quiser lá. Vai passar um pouquinho de água e vai estar limpa, porque ela é cíclica. O poço vai gerando água e ele vai renovando. Só que a fonte d'água, você jogou lá, a água fica suja. Se você tira, a água vai acabando. E era essa justamente a diferença. Porque o que acontecia? A hora que Isaac saía, o poço secava. Ele ia para outro poço. E o povo chegava no outro poço, desentulhava o poço, a água limpa. Os pastores vendo, não, é nosso esse poço, que não sei o que, não sei o que. E o que aconteceu? O nome do segundo poço? Sitna. O primeiro é Dom, né? Não, o primeiro é Sek. Significa discussão. Discussão. Então, o povo chega e os pastores Isaac quer discutir. E não tinha nome no poço, então porque os pastores discutiram, deu o nome de... É Sek. Essa. Aí o Isaac falou, não, eu não se preocupe não, vamos pro outro. Quando chega no outro, eles desentulham os poços, porque os poços estavam abandonados, tá tudo cheio, tava tudo poluído, tudo zoado. Aí o povo lá de Abimeleque, espera ver onde ele vai. Aí coisou o poço, tirou, é nosso. E o outro lá secou. Aí, quando foi no segundo, aí foram brigar de novo. Qual que é o nome do segundo poço? Sitna. Significa É inimizade ou discórdia. inimizade. Começou, ei, vamos, não se preocupe não. Vamos pro terceiro poço. Só que aí, quando eles estavam no segundo e ia pro terceiro, ele falou assim, pois bem, a água aqui do primeiro secou. Ninguém colocou entulho, ninguém colocou nada, só secou. Quando foi pro segundo, não tinha entulho, porque Isaac já tinha desentulhado os poços, secou. Aí eles entenderam que não era o poço, mas sim aquele que mantinha o poço limpo. Isso. Aquele que mantinha o poço limpo. Quando chegou lá, ele desentulhou os poços. Aí vem o povo de Abimeleque. Aí os pastores já... Qual que é o nome do poço? Robot. O que significa? Expansão ou crescimento. Aí não precisou mais de guerra. Aí ele fala assim, Isaac, realmente, pode ficar por aqui, que a gente entendeu que não é você,
mas sim o que está sobre você. E é interessante essa questão, porque quando a gente vai ver esses 3 poços, Sek, Sitna e Helbot, ele faz uma alusão diretíssima aos 3 templos. Ou os 2 e o terceiro que vai ser construído. Porque os 2 primeiros, ele foi alvo de fúria, de raiva, de coisa ruim. Porque o primeiro que foi o Império Babilônico, quando ele invade lá, derruba o templo. Aí o segundo, 70 depois de Cristo, com Tiro, né? Tito, imperador Tito, derruba o templo de novo. Só que o terceiro templo fala que quando ele for construído vai ser um tempo de paz na terra de Israel. Por que chama aqui lugar espaçoso? Porque a profecia para Israel é que todos os povos venham a Jerusalém. Então, se todos os povos que estão espalhados na terra precisam ser um lugar espaçoso. E essa é justamente a profecia que há por trás dessa palavra. Porque o primeiro foi destruído, quando o Império Babilônico veio, levou todo mundo cativo, destruiu tudo. Aí vem 70 depois de Cristo, destrói o templo também, e guerra e tal, e vem espada. Só que o terceiro vai ser diferente. Só que o terceiro, ele vai anunciar um tempo de paz. Porque antes de chegar ao terceiro poço, o povo ficava na discussão, não, é meu, é seu, é meu, é seu. E hoje a gente falando num cenário político mundial. A terra de Israel, como é que tá? O território. O povo árabe lá na Palestina, não, a terra é nossa, não, é nossa. E o povo de Israel lutando, não, é nossa, desde os nossos patriarcas. E tá a mesma coisa. Então a gente vê que o quê? O terceiro templo, ele vai vir para trazer uma segurança para o povo de Deus. Isso daí é inevitável, porque está na palavra, está escrito, é profecia que vai se cumprir. Não tem como, não adianta a gente ficar discutindo, não, é nosso, é seu, é nosso, é seu. E outra coisa interessante, do verso 24, perdão. E apareceu-lhe o Eterno naquela noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, que eu estou contigo e te abençoarei e farei multiplicar a tua semente por causa de Abraão, meu servo. E edificou ali um altar e rezou em nome do Eterno e armou ali a sua tenda e cavaram ali os servos de Isaac um poço, outro poço. E Abimeleque foi ter com ele em Gerar, em companhia de seus amigos, em Pinhol, o general do seu exército. Agora eu te pergunto, por que um general? Você acha que a intenção de Abimeleque era boa, levar um general do seu exército para bater um papo? Só que ele entende o quê? Ele fala assim, não, eu preciso fazer uma aliança com Isaac. Só que o medo que ele estava, ele falou assim, eu vou levar algo para impor o meu poder sobre aquele cara. Que se ele saber que se ele levantar contra mim, se ele puxar a espada para mim, eu vou ter alguém que é capacitado para lá. E isso é a mentalidade da igreja hoje. Porque a gente vê certas pessoas, irmão é próspero, irmão tem isso, irmão, a água do poço do irmão é mais limpa. E o mesmo Deus que provê água no seu poço, vai prover água no irmão, mas só qual que é a diferença? É a nossa fidelidade, é a nossa confiança no Senhor. E ele fala que quando ele ora, faz a oração, fala que ele edificou a tenda ali e cavou outro poço. O Midrash vai falar que esse poço aqui, ele dava água equivalente a 5 poços. Tanto que a prosperidade era tão... E vai falar que no 30, e deu-lhes um banquete, e comeram e beberam, e madrugaram pela manhã, e jurou cada homem ao seu companheiro, e enviou-os Isaque, e separaram-se dele em paz. E foi aquele dia, e vieram os servos de Isaque, falaram sobre ele o poço que cavaram, e disseram, achamos água. E chamou de Shivá, portanto o nome dele era a cidade Berseba, e até esse dia. E era Esaú de 40 anos, e tomou por sua mulher, Judite? Judite? Filha do Eteu, e foram rebeldes de espírito para Isaque e Rebeca. Peraí que grudou. Quando envelheceu Isaque, lhe endureceram os olhos para ver, e chamou Esaú seu filho maior e disse-lhe, meu filho,
Diz-lhe, eis-me aqui, disse, eis que agora envelheci e não sei o dia da minha morte. E agora carrega, rogo, tuas armas, tua espada e teu arco, e sai no campo, caça para mim uma caça. E faz-me manjares como eu gosto, traz-me comereis, para que bendiga a minha alma, antes que morra. E Rebeca escutava, ao falar Isaque a Esaú, seu filho, e foi-lhe Esaú o campo para caçar, e caçar e trazer. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo, eis que escutei teu pai... Ah lá, e de novo. De novo. Olha lá, Oh, ó. meu Olha lá, Senhor. a benção. Mulher E que eis que tá atrás da escutei porta. teu pai falando com Esaú, teu irmão, dizendo, traz-me a caça. Aqui vai falar da questão de preparar o banquete. Ela ouviu atrás da porta, e agora ela... Deu certo aí? Tudo bem? Ela ouviu atrás da porta e preparou tudinho aquilo, e preparou o manjar, enquanto o Esaú foi caçar, Jacó foi também caçar, só que quando ele caçava, a mãe já fazia a comida e tal. E a gente vai ver que a mãe, ela auxilia o filho. Assim. E a gente vai ver no decorrer da história, que a gente já conhece mais ou menos Desfecho, né? essa história. Só que antes da gente encerrar, eu quero só fazer a leitura da Haftará, que ela fala de honra. Só que essa honra, a gente vê que o filho, o Esaú, ele desonrou o pai quando ele não quis a primogenitura. O prato de lentilha não foi suficiente, ele ainda levantou e falou, e não quis. E aqui vai falar aí na Haftará, Malaquias 1, eu vou ler do 1 ao 6, diz assim, encargo da palavra ao Eterno para que se levantado Israel